No início dos anos 2000, a melhora dos termos de troca da economia brasileira e o aumento na demanda pelas exportações do país fez o Brasil presenciar um enorme fluxo de entrada de dólares, propiciando ao nosso Banco Central adotar uma política de acúmulo de reservas cambiais, o que proporcionou à economia brasileira um bom colchão de segurança nos últimos anos. Todavia, nos últimos 4 anos, as nossas reservas cambiais têm passado por um processo de mudança, ainda que gradual, mas significativo na sua composição, em que notoriamente o Banco Central brasileiro tem priorizado a diversificação de ativos ao invés da concentração das reservas em dólares americanos, mais particularmente em títulos do Tesouro do governo dos Estados Unidos, como acontecia no passado. E ao que tudo indica, esse é apenas o início de uma tendência que veio para ficar. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos. E com a Morgantes Metais, você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grama. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. As reservas internacionais são os ativos do Brasil em moeda estrangeira e funcionam como uma espécie de seguro para o país fazer frente às suas obrigações no exterior e a choques de natureza externa, tais como crises cambiais e interrupções nos fluxos de capital para o país. No caso do Brasil, que adota o regime de câmbio flutuante, esse colchão de segurança ajuda a manter a funcionalidade do mercado de câmbio de forma a diminuir as oscilações bruscas do real frente ao dólar, dando maior previsibilidade e segurança para os agentes do mercado. Não é novidade para ninguém que as reservas do nosso Banco Central estão predominantemente amparadas por ativos em dólar. Entretanto, vem ocorrendo um processo de mudança gradual que tem se acentuado especialmente nos últimos 4 anos. Diferentemente do que ocorre com o Banco Central americano, em que todas as informações a respeito do seu balanço e suas atividades são facilmente encontradas na internet, com o Banco Central do Brasil, as coisas são bem diferentes. O próprio site da instituição mais parece um labirinto sem saída, e tudo parece ser feito para permanecer às escondidas, com o intuito mais de confundir do que explicar. Um exemplo claro disso foi quando o Banco Central realizou uma grande compra de ouro em 2021, e passou meses tentando esconder tal fato de todas as formas, mesmo com os pedidos de jornalistas que chegaram a apelar para a lei de acesso à informação, mas sem sucesso. De qualquer forma, anualmente o Banco Central brasileiro publica o relatório de gestão de reservas internacionais, que mostra maiores detalhes da composição dos ativos geridos pelo Banco Central. O relatório mais recente, divulgado em março deste ano, nos mostra que hoje as reservas administradas pelo Banco Central são compostas principalmente por títulos soberanos como os treasuries americanos, depósitos em moedas estrangeiras como o próprio dólar, o euro, a libra esterlina, yuan, iene, dólar canadense e dólar australiano, ouro, o SDR ou direitos especiais de saque do FMI, depósitos no BIS, o Banco de Compensações Internacionais, entre outros ativos. Mas nem sempre foi assim. Ao longo dos últimos anos, esse relatório tem apontado para uma tendência de diversificação de moedas estrangeiras na política de investimento do país, com redução à exposição ao dólar e maiores alocações em ativos alternativos como o ouro e o yuan, por exemplo. O último relatório nos mostrou que a moeda chinesa, que até 2018 sequer figurava nas reservas internacionais do país, ultrapassou o euro e agora já é a segunda principal moeda sob a guarda do Banco Central. O volume de yuan nas reservas internacionais do Brasil quase quintuplicou entre 2020 e 2022, subindo de 1,21% para 5,37%, enquanto a exposição ao euro caiu de 7,85% para 4,74%. O crescimento do yuan em detrimento do dólar e do euro refletem a importância econômica da China para o Brasil.
Atualmente, o gigante asiático responde por cerca de 30% do comércio internacional com o país. O montante representa mais do que o dobro dos Estados Unidos, que vem em segundo lugar, segundo dados do Banco Mundial. Por sua vez, as reservas brasileiras em ouro praticamente dobraram em 2021, quando o Brasil foi o terceiro maior comprador de ouro do mundo, o que fez com que a representação do ouro nas reservas do Banco Central aumentassem de 1,19% para 2,25% em apenas um ano. De acordo com dados do próprio Banco Central, hoje temos em nossas reservas 4,1 milhões de onças Troy, o equivalente a 129 toneladas de ouro, o que representa na cotação atual do metal amarelo um pouco mais de 8 bilhões de dólares. A evolução do ouro em nossas reservas se torna ainda mais interessante quando, ao observar relatórios mais antigos, notamos que a commodity representava menos de 0,5% em 2008 e hoje a representação do volume de ouro nas reservas do Banco Central brasileiro já é superior a 2,5%, o que pode parecer pouco à primeira vista, mas torna o ouro a segunda classe de ativos com maior representatividade entre os ativos do Banco Central brasileiro, perdendo apenas para os títulos soberanos. O dólar, sem sombra de dúvidas, segue sendo a moeda dominante das reservas internacionais do Brasil. Mas observando relatórios mais antigos, podemos notar que a participação do dólar em nossas reservas, que já chegou a ser de 90% em 2018, caiu rapidamente para 80% em menos de 4 anos. A situação se torna ainda mais chamativa quando observamos exclusivamente o total de títulos do Tesouro Americano em posse do Banco Central brasileiro. Apesar de o Banco Central não discriminar em seu relatório a quantidade de treasuries sob a sua gestão, ao consultar o site do Tesouro Americano, conseguimos ver que após anos de acúmulo, em 2018, o Brasil era o terceiro maior detentor externo da dívida americana, chegando a possuir em agosto daquele ano mais de 317,8 bilhões de dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. No mesmo período, de acordo com dados do próprio Banco Central, o total de nossas reservas internacionais era de 381,3 bilhões de dólares, o que nos permite concluir que nada menos que 83% de nossas reservas internacionais eram compostas por títulos públicos americanos. Pouco mais de 4 anos depois, em janeiro de 2023, dado mais recente disponibilizado pelo site do Tesouro Americano, o Brasil caiu 10 posições, saindo de terceiro para 13º maior detentor estrangeiro da dívida americana, com apenas 214 bilhões de dólares em treasuries, uma queda de 32% se comparado com a máxima histórica de agosto de 2018. Ou seja, em pouco mais de 4 anos, o Banco Central do Brasil despejou praticamente 1/3 do total da dívida americana que possuía até então. E para finalizar, levando em conta que em janeiro de 2023 o total de nossas reservas era de 331 bilhões de dólares, então podemos concluir que a representação da dívida americana nas reservas geridas pelo Banco Central do Brasil caiu de 83% em agosto de 2018 para apenas 64% em janeiro de 2023. Quem assiste ao canal com maior frequência sabe que esse processo gradual de abandono ao dólar não é algo particular ao Brasil, mas sim um processo global, que vem ocorrendo de forma gradual há pelo menos 2 décadas, mas que vem se acelerando nos últimos anos. O Brasil está cada vez mais inserido neste processo, principalmente na atual gestão do Banco Central, que deverá se encerrar em 2024. Todavia, independente de quem o atual presidente do Brasil indique para sua sucessão, observando as suas falas e o seu atual posicionamento em relação ao dólar, é bastante provável que o próximo presidente do Banco Central seja alguém que não apenas manterá esse processo, como na verdade irá intensificá-lo ainda mais nos anos seguintes. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.